ainda com algum tipo de falamento ou falação, como se diz. Segunda Crônicas, inventei agora duas palavras portuguesas que nunca tinha ouvido. Segunda Crônicas, capítulo 1, versículo 7 e seguintes. A palavra nos diz, quem abrir diga amém. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão, de grande benevolência usastes para com Davi, meu pai, e a mim me fizestes reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Meus irmãos, até aqui. Salomão era um rei, tinha sido constituído rei há pouco tempo, era um rei com uma idade, era um jovem, ele tinha cerca de 18 a 20 anos de idade. Salomão era filho de um grande homem, um homem que era segundo o coração de Deus, era filho de Davi. Davi, como todos vocês sabem, ele é muito falado no Antigo, no Novo Testamento, e é um homem que sempre se pautou sendo um homem guerreiro, um homem de guerra, um homem ousado, um homem que dava a sua vida pelo seu povo, um homem que quando levava o seu povo para a guerra, para a batalha, ele era o primeiro a empunhar a espada para ir contra todos os inimigos do reino e principalmente para ir contra todos os inimigos do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. Era um Deus que empunhava a espada, era um homem que empunhava a espada, era um homem que gostava do seu povo, amava o seu povo, amava aqueles que também o rodeavam. Era um homem que tinha uma direção para aqueles que tanto desejavam a palavra do Senhor. Era um homem que também teve os seus erros, todos nós sabemos, mas que era um homem que depois de errar, ele se prostrava diante de Deus, se ajoelhava diante do Senhor, e quando se ajoelhava diante do Senhor, ele clamava ao Deus Todo-Poderoso e pedia perdão a Deus por tudo aquilo que ele tinha feito. Era um homem que quando se ajoelhava e pedia perdão, Deus, ele olhava do seu trono e via um homem segundo o coração, segundo o seu coração. Eu tenho certeza, irmãos, que vocês são homens, são mulheres, são jovens que agora estão aqui neste lugar e que muitas das vezes nós, como seres humanos errantes, tantas vezes erramos, tantas vezes falhamos e muitas das vezes nos ajoelhamos e nos prostramos. E eu tenho certeza de algo, que quando nós nos ajoelhamos, que quando nós nos prostramos, o Senhor inclina-se do seu trono e sempre nos perdoa, e sempre perdoa aqueles que o amam, sempre perdoa aqueles que o desejam. E aqui está um povo, irmãos, um povo adorador, um povo que busca ao Senhor, um povo que busca na madrugada, um povo que busca à noite, um povo que busca pela manhã,
Um povo que quando está em seu trabalho, ele está no seu lugar de trabalho, mas está a pensar no Deus Todo-Poderoso. Ele está a pensar: Senhor, eu estou aqui porque Tu me proporcionaste este trabalho. Eu estou aqui agora no meu momento de lazer, mas foste Tu que me proporcionaste, Pai, este momento de lazer. Oh Senhor, eu estou aqui com a minha família, abraçado ao meu filho ou à minha filha, abraçado, quem sabe, ao esposo ou à esposa, mas foste Tu, Senhor, que proporcionaste este momento de adoração, este momento de intimidade. Então nós sabemos, irmãos, que Davi era um homem, então, segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele agora chega ao término da sua vida, depois de reinar cerca de 40 anos em Israel, depois de percorrer muitas cidades, depois de guerrear, depois de a sua espada tantas vezes ferir os seus inimigos, os inimigos de Deus, depois de uma extensa vida em comunhão com Deus, mesmo sabendo de todas as falhas, irmãos, porque nós não somos ninguém para julgar, nós somos alguém para analisar as Sagradas Escrituras, mas também sabendo que Deus sempre perdoou a Davi, conforme sempre nos tem perdoado, e com certeza ainda nos irá perdoar na nossa caminhada diante de Deus. Então nós vemos agora Davi, que estava no término da sua vida, diácono Adriano, e ele vai empossar o seu filho Salomão. Ele sabia que ia pelo caminho da vida, pelo caminho da fim da vida, conforme ele diz em uma passagem. Ele sabia que iria morrer, ele sabia que iria partir, porque nós todos temos um fim aqui na terra, nós todos temos um propósito, nós temos algo que Deus nos chama, mas nós também temos o fim aqui, no dia em que nós expiramos a nossa vida, no dia que nós que partir. E Davi sabia que iria partir. Davi sabia que havia um grande plano que Deus tinha colocado em seu coração, um grande projeto para construir o templo de Salomão, mas também Deus lhe falara a ele: olha, por causa de tanto sangue que as tuas mãos feriram, por causa de tanto sangue que foi derramado através de ti, através do teu mando, não serás tu a concretizar essa grande obra para mim, para uma casa que alguém irá edificar. Sim, será o teu filho, sim, será o teu sucessor, sim, será aquele ao qual eu vou chamar para me servir. Aqui fica um aprendizado, irmãos. Nem sempre nós conseguimos concretizar os nossos sonhos e os nossos planos. Nem sempre Deus nos deixa concretizar aquilo que nós queremos, mas sempre Deus vai fazer algo poderoso. Jovens, sempre Deus vai chamar e vai um sucessor para que se faça cumprir a palavra. Sempre Deus vai chamar alguém, irmãos, sempre Deus vai dar-te alguém para que tu venhas a ter um sucessor para continuar a obra de Deus que começou, quem sabe, em ti, ou começou, quem sabe, na tua mãe ou no teu avô, ou quem sabe em um qualquer descendente ao qual tu descendes. Deus tem propósitos nesta terra para todos nós, irmãos. Mas pastor, eu tenho tantos projetos, eu tenho tantas situações aos quais eu gostaria de concretizar, mas deixa-me dar-te uma novidade: nem tudo tu conseguirás alcançar. Não estou a entristecer o teu coração. Nem todos os planos que Deus te fez ver, que Deus te fez vislumbrar, nem todos tu conseguirás concretizar. Mal seria se tu os concretizasses todos, porque não terias alguém que iria dar continuidade ao teu trabalho. Então tu, jovem, sente-te agraciado. Tu, jovem, dos 0 aos 100 que estás aqui, sente-te confortável, porque Deus deu-te uma orientação para fazeres o seguimento do trabalho que os teus pais, eles não conseguiram concretizar. Eles idealizaram, mas não conseguiram concretizar. Então Salomão agora é muito jovem. Ele vai colocar o seu reino em ordem.
Ele vai colocar, no primeiro, segunda Crônicas, está descrito, que ele vai colocar o seu reino em ordem. E ele sabia a grande responsabilidade como jovem que ele tinha sobre os seus ombros. E quando eu estiver a falar a grande responsabilidade que ele tinha sobre os seus ombros, você pensa em si também. Quando a palavra ela está a ser proferida do altar para você, você começa muitas das vezes, quando são coisas boas, a colocar-se no lugar daquele jovem, a colocar-se no lugar do rei Salomão, jovem rei Salomão. Então Salomão, ele vai colocar na sua mente algo de magnífico, irmãos. Ele vai colocar que tinha que fazer uma oferta para Deus. Uma oferta por tudo o que Deus já tinha feito sobre a sua vida. Afinal de contas, ele agora era um rei. Afinal de contas, tu és um levita. Afinal de contas, tu és instrumentista. Afinal de contas, tu és um pregador do evangelho. Afinal de contas, tu és um homem e uma mulher que adoram a Deus, mesmo que ninguém esteja a ver, mas o Senhor, Ele está a olhar para a tua condição, o Senhor está a olhar para a tua mente, o Senhor está a olhar para ti quando tu estás prostrado ou prostrada diante de Deus, porque o Senhor te ama, e Deus vai colocar propósitos no teu coração para adorá-lo. Então Deus colocou no coração de Salomão, porque é Deus, sempre tem a direção de Deus, me oferta algo. E Salomão vai colocar na sua mente, ofertar 1000 holocaustos a Deus. 1000 holocaustos, irmãos. Este homem, este jovem de Deus agora vai ofertar o melhor que ele tinha no seu reino. Eram 1000 animais que simbolizavam o futuro de Jesus, que simbolizava o verdadeiro holocausto que um dia aconteceria, que simbolizava o sacrifício dos sacrifícios. Então agora Salomão, ele vai reunir a nata, toda a nata do reino. Ele vai reunir os capitães de milhares. Ele vai reunir os capitães de centenas. Ele vai reunir os juízes. Ele vai reunir todos os príncipes do reino. Ele vai reunir todo o pai de família do reino. Você ainda não deu glória, sabe por quê? Porque você não está a achar que é um príncipe, você não está a achar que é um pai de família exemplar, mas eu te digo, assim como Deus colocou um propósito na mente de Salomão, Deus está a colocar um propósito na mente daqueles que desejam servir a Deus. Você é um príncipe na casa do Senhor, você é um rei na casa do Senhor, você é um pai de família na casa do Senhor, você é um juiz na casa do Senhor, porque Deus te chamou para servi-lo. Deus chamou capitães de milhares, capitães de centenas. Quem aqui, feche os vossos olhos por um momento, quem aqui não acredita que poderá ser capitão de centenas e capitão de milhares? Quem aqui acredita que poderá ser um capitão de milhares? Diga amém! Sabe porquê? Porque quando Deus chama, Ele chama com poder. Quando Deus chama, Ele chama com autoridade. Quando Ele te chama, é para evangelizar. Quando Ele te chama, é para pregar. Quando Ele te chama, é para fazer a diferença. Os objetivos da igreja dizem para nós orarmos e por capacitação, para levantar homens com capacidade para comandar a milhares e a milhões. Este homem, Salomão, este rei, ele vai agora convocar todos para o alto de Gibeão, o lugar mais alto. E ali no alto de Gibeão,
estava a tenda da congregação e o altar do holocausto. E ali ele vai com todo aquele povo, todo aquele povo, centenas, milhares de pessoas, porque vocês pensem, todo o pai de família estava ali também naquele lugar, e vão todos ali à tenda da congregação. E tenda da congregação, meus queridos irmãos, é um lugar onde onde nós nos reunimos, onde o povo ele se reunia ali naquele lugar. A tenda da congregação era onde todo o povo, era como se fosse os dias de hoje o santuário, onde todo o povo ia buscar ao Senhor, onde todo o povo se reunia em uma multidão, onde todo o povo ia pedir perdão, onde todo o povo ia sacrificar para pedir perdão sobre tudo aquilo que tinha acontecido em sua vida passada, onde todo o povo ia buscar a Deus com zelo, com amor e com dedicação. Então nós vamos ver agora um homem que vai ali ao alto de Gibeão, irmãos. E ele não foi de qualquer maneira. Ele sabia que quando fosse ali àquele lugar, ele teria que ser um exemplo para a multidão que o estava a seguir. Então ele foi o primeiro a chorar, ele foi o primeiro a se derramar, ele foi o primeiro a se entregar, irmãos. Que nós possamos saber uma coisa, irmãos, nós somos aqueles que vamos dirigir o povo que se encontra lá fora, aqueles que se encontram em multidão, aqueles que não conhecem a Jesus. Você é um homem, uma mulher que Deus chamou, tal e qual chamou como Salomão, para dirigir um povo, para dirigir príncipes, para dirigir reis, para dirigir pais de família, para dirigir, quem sabe, juízes, professores, para dirigir homens e mulheres que tanto precisam de ti, irmãos. Este homem foi o primeiro a chorar, o primeiro a se derramar, o primeiro a se entregar. Então, meus irmãos, eu te convido, quando você convidar alguém para vir para a casa de Deus, seja o primeiro a chorar, seja o primeiro a se derramar, seja o primeiro a se entregar. Não basta dizer que somos só servos, não basta dizer que somos só crentes. Nós temos que ser o exemplo do povo que se encontra lá fora. Mas para isso temos que nos entregar, para isso temos que nos derramar, para isso temos que dizer: Senhor, eis-me aqui diante de ti, Senhor. Ser só servos não serve para Deus. Ser ou parecer e não ser, parecer e não ser aquilo que o Senhor quer para nós, não serve para Deus. Então o Senhor requer mais responsabilidade das lideranças que estão aqui nesta noite. Mas eu sou um simples obreiro. Eu sou um diácono, eu sou um presbítero, eu sou só um intercessor ou um adorador. Não, você é um líder nas mãos do Senhor, que Ele quer te usar. Você é alguém chamado por Deus e que Deus vai impactar multidões através da tua vida. Você não é um homem qualquer, você não é uma mulher qualquer. Mas eu em casa tenho tantos problemas, eu tenho tanto para fazer. Mas não basta, irmãos, em casa é coisa pouca. Você tem que começar, nós temos que começar, eu vou pôr isso no plural, nós temos que começar a fazer mais para Deus. Nós temos que começar a nos entregar mais a Deus. Nós temos que ter mais responsabilidade. Nós temos que amar mais o povo que está lá fora. Nós temos que amar aqueles que adentram aqui dentro. Nós temos que amar, irmãos, a multidão que o Senhor nos confiou. Nós temos que amar, irmãos. Nós temos que amar. Então, um segundo ensino: o temor do Senhor levou Salomão ao lugar do sacrifício. Quando nós temos temor, a palavra nos diz: bem-aventurado aquele que acha sabedoria e aquele que adquire conhecimento.
Quando Deus nos impulsiona a fazer algo para a sua obra, não pense que é da carne, porque não é, é de Deus. É porque Deus quer fazer uma grande obra na nossa vida. Quando Deus impulsionou Salomão, é porque Ele queria fazer uma grande obra na vida de Salomão. E, consequentemente, fazer uma grande obra na vida do povo. Quando Deus impulsionou há 14 anos atrás o nosso pastor-presidente para vir para Portugal, foi porque ele tinha uma grande obra para a vida dele, para a vida da sua família, mas também para a vida de todos aqueles que um futuro próximo o iriam seguir, segundo os quesitos, segundo a direção de Deus. Então nós, irmãos, temos que estar atentos. A palavra, ela é para o líder, mas também é para o liderado. A palavra é para Salomão, mas era para toda a congregação. A palavra era para Salomão, mas era para todo o povo. A palavra era para Salomão, mas era para toda a igreja de Deus. A palavra era para Salomão, mas era para todos aqueles que iriam seguir a sua palavra. A palavra era para Salomão, mas era para todos aqueles que iriam entregar o seu melhor. A palavra era para Salomão, mas era para todos aqueles que se iriam derramar. A palavra era para Salomão, mas era todos aqueles que iriam segui-lo. A palavra era para Salomão, mas também era para todos aqueles que se iriam ajoelhar. A palavra era para Salomão e é para todos nós que estamos aqui dentro na casa do Senhor. Então ali naquele lugar, no alto de Gibeão, tinha a tenda da congregação e tinha o altar do holocausto. O altar do holocausto era onde eram imolados todos os animais, irmãos. Então teriam que ser imolados, mortos, imolados, queimados, 1000 animais. Naquele lugar, naquele alto de Gibeão, a palavra nos fala que foram entregues 1000 holocaustos. A palavra de Deus não nos fala quanto tempo, mas se nós analisarmos as Sagradas Escrituras, depois de que o templo de Salomão ele foi inaugurado, a palavra aí nos fala que foram mortos 120.000 ovelhas e milhares de animais, milhares de outros animais e bois, foram cerca de 12.000, salvo erro. Então, quando foram para ser sacrificados para a inauguração, para agradecer a Deus, demorou uma semana. Então, é possível que estes 1000 holocaustos tenham sido feitos em um só dia. Mas para que estes 1000 holocaustos tenham sido feitos em um só dia, tiveram que ser colocados outros lugares onde iria ser feito o holocausto para o Senhor, para que várias outras, centenas de outras fogueiras fossem acesas, outros holocaustos, para que aqueles animais fossem mortos e fossem incinerados, e para que Deus pudesse receber o verdadeiro louvor. Mas aquele lugar do sacrifício é um lugar de morte, mas também é um lugar de esperança. Quando nós vimos que o lugar do holocausto é um lugar de morte, a nossa mente ela vai logo dizer coitadinhos dos animais, mas não, naquele tempo era assim que tinha que ser feito para que o pecado do ser humano ele fosse extirpado, ele viesse a desaparecer. Então a morte ela também se tornava a esperança da multidão. A morte daqueles animais, ela tornava-se a esperança da igreja de Deus, da igreja de Cristo na terra. Apontava para o sacrifício único, simbolizando a cruz do Calvário, lugar onde Cristo seria crucificado. A resposta de Deus, sempre, irmãos, ela será proporcional ao sacrifício. É quanto mais se oferecia. Eu não estou a falar hoje em oferta física, oferta monetária. Estou a falar em oferta física de uma outra forma, apontando para o Senhor Jesus. Então, quanto mais
Deus colocou na mente de Salomão para ofertar, mais seria aquilo que um dia Salomão, com certeza, ele iria receber. Porque a resposta de Deus sempre será proporcional ao teu sacrifício, irmãos. E eu falo de algo tremendo aqui. A resposta de Deus sempre será proporcional àquilo que tu te entregares a Deus. O tempo que tu despendes para Deus para ler a Bíblia, o tempo que tu despendes para falar com Ele, que tu tiras para falar com o Senhor. Eu não consigo estar de joelhos a orar. Não tem problema, pode orar sentado, pode orar deitado. Como é que um tetraplégico ora ao Senhor? Se ele ora a Deus, se ele é um servo de Deus, ele ora através da sua mente. Então muitos de nós achamos que para orar é necessário só estar de joelhos. Qual é o tempo que tu despendes para o Senhor, jovem? Qual é o tempo que tu tens entregue a Deus? Onde queres chegar com o tempo que tu estás a despender para Deus? Se não tiveres a despender tempo nenhum para Deus, não vais chegar a lado nenhum. Mas se tu tiveres a despender tempo para Deus, a entregar tempo para Deus, com certeza Deus te dará riquezas intermináveis vindas do céu. Então agora nós vimos, irmãos, que aquele povo ia com todos aqueles animais ao alto de Gibeão. Ali só estava a tenda da congregação e só estava o altar do holocausto. A arca da aliança, ela estava em Jerusalém. E quando aquele povo vai ali a caminhar para aquele lugar, com certeza com cânticos, com certeza com louvores, não pensem que foi algo ao acaso. O povo se rasgava diante, imagino eu, e creio que se nós podemos ver às vezes, presenciar o pouco, o muito que o Senhor nos entrega aqui da glória do Senhor. Agora imaginemos um homem que Deus era rei e era um homem que era filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Imagine aquele homem à frente de um exército de outros homens, uns com harpa, outros a louvar a Deus, outros a se derramarem, uns já caíam com o poder da glória do Senhor, outros gritavam em estância, outros glorificavam ao Senhor, outros já iam aclamar, pedir perdão a Deus. Irmãos, se nós pudermos contextualizar nos dias atuais, é como se nós estivéssemos aqui na casa do Senhor, e nós, enquanto íamos para a casa do Senhor, enquanto vínhamos no carro, com a nossa família para este lugar, ou quem sabe com um amigo, nós vínhamos a dizer: Senhor, eu vou ali àquele lugar, mas faz algo de novo, Senhor. Eu vou ali àquele lugar, Senhor, mas me perdoa. Senhor, eu vou ali àquele lugar, Senhor, mas faz uma coisa nova em minha vida. Senhor, eu vou ali àquele lugar, Senhor, mas mexe com a minha estrutura, Pai. Retira tudo aquilo que não te pertence de dentro de mim, Senhor. Pai, eu vou ali àquele lugar, Pai, mas eu preciso de uma cura definitiva para o meu filho. Pai, eu vou ali àquele lugar, Senhor, mas eu preciso de uma cura para mim, Senhor Espírito Santo. Pai, eu vou ali àquele lugar, Senhor, mas eu preciso algo de novo, Pai. Pai, eu já estou a ficar cansado. Pai, eu já sou velho. Pai, eu não sei o que é que vou viver. Eu não sei como vou viver, eu não tenho reforma. Mas eu preciso, Pai, de uma direção Tua, Senhor Espírito Santo. Irmãos, enquanto aqueles homens iam ali a seguir Salomão, eles não estavam calados como nós estamos agora aqui neste momento. Eles gritavam, eles se rasgavam, eles diziam: Senhor, eis-nos aqui, Senhor, nós vamos ali para Te adorar. Sabe qual é o mal da igreja? É que ela já não se rasga, é que ela já não se entrega, é que ela já não deseja tanto Deus como Deus precisa, como Deus quer. Deus quer que nós nos rasguemos, Deus quer que nós nos entreguemos, Deus quer que nós nos derramemos e ajoelhemos, e ao ajoelhar não tínhamos tempo para levantar. Se
Senhor, eis-me aqui, Pai. Quando Tu quiseres que eu me levante, Pai, dá o sinal. Se ficar meia hora, uma hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, a noite toda, se for preciso, vamos adorar! Vamos adorar a Deus, irmão. Irmãos, um dia me ensinaram e disseram uma frase, meu querido diácono Samuel, que estava aqui nesta nação para levar um povo para o céu. Não era para seguir pastor, era para levar um povo para o céu. Foi o pai do nosso diácono Samuel que frisou esta frase. Então que nós possamos aprender, irmãos, que nós estamos aqui para levar um povo para o céu. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui, não é para dar glória ao homem, mas é para glorificar o nome do Senhor. Quando nós glorificamos o nome do Senhor, o Senhor entende que você é um adorador. O Senhor entende que você está a glorificar a Deus. Não é preciso, como muitos pregadores glorificam, levanta a mão. Não é preciso nada disso. É você estar a sentir e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Agora Salomão vai à frente daquele povo. Começam a matar todos aqueles animais espalhados pelo monte Gibeão. E começam a colocar no altar do holocausto, nos vários altares. A Bíblia não nos fala, eu quero que fique bem claro, não nos fala em vários altares. Mas se nós considerarmos que aqueles 1000 animais foram mortos num dia e que foram queimados em um só dia, era impossível ser só um altar. Então teriam que ser centenas de altares. Vários quadrantes da sociedade estavam ali agora representados. Juízes, capitães, soldados, pais de família, príncipes de todo o reino de Israel, estavam ali naquele lugar, ali para adorar, e uns estavam com certeza, matavam os animais, aspergiam o sangue e começavam a queimar aqueles animais. Agora imaginem o sangue que corria ali naquele lugar. Agora imaginem o uivo dos animais em sofrimento. Eram animais inocentes porque simbolizavam Cristo Jesus, aquele que iria morrer na cruz do Calvário, aquele que é o verdadeiro Redentor, o sacrifício dos sacrifícios. Então aqueles animais berravam, gritavam, choravam, porque os animais também choram, choravam ali naquele lugar, e com certeza aqueles homens todos que ali estavam a entregar os animais, e agora vão acender as fogueiras, acender os lugares de holocausto, onde aqueles animais iriam ser queimados. Quando tudo aquilo está a acontecer, irmãos, o céu, com certeza ele se abre. Quando tudo aquilo está a acontecer, Deus no seu alto e sublime trono, rodeado de todos os seus exércitos, com certeza começa a olhar para aquele lugar e começa a ver o que estava a acontecer no alto de Gibeão. E começa a dizer: ali está um adorador, ali estão milhares de adoradores a adorar ao meu nome. Eu creio, irmãos, que naquele momento o céu foi invadido pela fumaça daquele lugar, daqueles lugares que estavam ali a incinerar aqueles animais. Eu creio, meus queridos irmãos, que o céu foi tomado pela glória que acontecia na terra. Eu creio, meus irmãos, que o céu foi tomado pelo louvor, pelo perfeito louvor que estava a acontecer ali naquele lugar. Eu creio, meus irmãos, que o louvor começou a chegar a Deus, que o louvor começou a chegar ao Deus Todo-Poderoso, que o louvor começou a chegar ao Senhor, e que o Senhor começa a inclinar o seu rosto, e começa: ali estão os meus verdadeiros adoradores no alto de Gibeão, ali estão os meus verdadeiros adoradores em Vila Franca de Xira, ali estão os meus verdadeiros adoradores na Tefes, em Portugal,
e de toda a Europa. Ali estão os meus verdadeiros adoradores para adorar a minha palavra. Ali estão eles para me adorar. Irmãos, quando nós olhamos ali para aquele lugar e nós vimos o que está a acontecer, a verdadeira adoração a ser entregue a Deus. Deus, ao seu derredor, tem anjos, serafins, querubins, arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel. Ele poderia, irmãos, quando aquele homem estava a adorar a Deus, quando aquele homem estava a entregar tudo o que ele tinha para Deus, e que quando ele estava ali naquele lugar, ele poderia muito bem, irmãos, ele vir a toda a multidão ali que estava ali presente. Ele poderia vir sobre toda a congregação e dizer para aquele homem, para aqueles homens todos: peçam-me o que vocês querem que eu vos darei. Mas não, quando ele foi ali àquele lugar, quando Salomão entregou o seu melhor, ele esperou que todos fossem para as suas tendas, que todos se recolhessem. Quando Salomão, ele estava agora ali deitado, ali a dormir, ali a descansar, ele em sonho aparece a Salomão e diz assim: pede-me o que quiseres e eu te darei. Pede-me o que quiseres e eu te darei. Você não está a entender? Pede-me o que quiseres que eu te darei. E Deus, nesta noite, manda-te dizer que a bênção não é para a multidão. A bênção não é para todos que estão aqui. A bênção é para ti. A bênção é para ti. A bênção é para ti que tens te entregado a Deus. A bênção é para ti. Feche os vossos olhos por um momento. Feche os vossos olhos por um momento. A bênção é para ti. Porque és tu que tens te entregado. És tu que tens dado o melhor para Deus. És tu que tens orado sem que ninguém esteja a ver. És tu que tens orado pelo teu irmão, pelo teu pastor, por aqueles que tanto precisam. És tu que tens orado pelo carenciado, pelo aflito. És tu que tens orado pelo mendigo que acorreu aqui a este lugar. És tu que tens orado e estás aqui. Então o Senhor te manda dizer: pede-me o que quiseres e eu te darei. Meus queridos irmãos, algo bonito que eu vejo nessa passagem da Bíblia, meu querido presbítero Reginaldo, foi que ele podia mandar qualquer um dos seus anjos. Podia enviar, conforme eu já disse, serafins, querubins. Podia enviar o arcanjo Miguel, que teve uma ação tão importante na Bíblia e na história, na nossa história, que entregou o recado ao pai de João Batista, Zacarias, entregou o recado a Maria, entregou tantos outros recados, deu tantas outras instruções a homens e mulheres de Deus. Poderia também entregar ao arcanjo Miguel e dizer: olha, vai lá e vai perguntar ao meu filho o que queres que eu lhe dê. Mas uma coisa interessante, irmãos, eu vejo nestas passagens, que é lindo demais, é que Deus, quando vê que o propósito dele é para ser cumprido, e quando ele vê que o seu servo ou a sua serva, ele precisa, ele não vai mandar anjo ao teu favor. Ele tem, a Bíblia dá-nos uma passagem em que diz: são todos eles anjos enviados e ministrados para irem ao teu favor, para irem ao favor de tudo aquilo que tu pedires. Deus, irmãos, Deus, quando ele sabe que aquilo que tu desejas é urgente, aquilo que tu precisas é urgente,
aquilo que tu queres é do seu agrado, Ele não vai mandar anjos, irmãos. Pensem comigo, Ele vem o próprio Deus à terra, e Ele próprio é que vai fazer a pergunta para ti. É Ele, irmãos, é quem vem ter contigo. Ele não vai mandar anjo, Ele vem Ele próprio aqui dizer: pede, meu filho, pede aquilo que tu queres e eu te darei. Pede, acredita em mim, pede, tem fé, que eu te darei nesta noite. O próprio Deus, irmãos, desceu à terra e num sonho apareceu a Salomão e fez essa questão, irmãos. Então, meus amados irmãos, Salomão vai pedir algo que ao comum dos mortais parece quase impossível que ele pedisse isso. Ele era um rei, ele era rico, mas geralmente quem é rico deseja mais riquezas. Ele poderia pedir riquezas, ele poderia pedir ouro, ele poderia pedir prata, ele poderia pedir diamantes, ele poderia pedir, conforme a Bíblia diz, as mãos de todos os seus inimigos na sua mão. Ele poderia pedir, porque ele estava a falar com Deus, todos os reinos da terra, todas as riquezas da terra. Ele poderia pedir tudo aquilo que existisse da terra, porque Deus disse: pede-me o que quiseres. A palavra de Deus, ela nunca volta atrás, irmãos. Se Deus disse: pede o que quiseres, era para pedir tudo. Então Salomão vai pedir sabedoria e conhecimento, irmãos. Nós, o que é que estamos a pedir? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o que pedimos? O que estamos a pedir para Deus? Deus diz, Jesus disse: pedem, mas pedem mal. Temos que pedir bem, irmãos. Você que é jovem, você que tem uma vida pela frente, você que tem uma vida inteira pela sua frente, peça a Deus, irmãos. Peça a Deus bem, para que o Senhor, Ele possa responder da melhor forma possível, irmãos. Ele vai pedir a Deus sabedoria, vai pedir conhecimento. E Deus, irmãos, Deus vai dar sabedoria e conhecimento a Salomão. Ele vai dar bens, riqueza e honra. Deus, Ele quer entregar sempre muito mais do que aquilo que nós pedimos, irmãos. Olhem para mim, por favor. Ouçam o que eu vos estou a dizer. Quando Deus nos coloca a entregar uma palavra, é porque Ele não quer o que eu passei, você passa o que eu passei, ou que alguns dos que estão aqui passaram. Ele quer te instruir, para que você não venha a sofrer, nem a padecer, para que você não venha a sofrer aquilo que muitos que estão aqui acabaram por sofrer. Chegaram aqui sim pela misericórdia de Deus. O caso do nosso querido evangelista Romeu, com o pastor Wanderson, mas chegámos aqui pela misericórdia do Senhor. Agora você que é jovem, fique atento às palavras do Senhor. Sabe por quê? Porque se você não ficar atento às palavras do Senhor, mais à frente você vai desejar perceber porque que algo está a correr mal e não vai entender. E o Senhor um dia vai te fazer lembrar: não entendeste, não ouvistes, por isso não entendeste. Mas Deus vai dar sempre, transportar sempre misericórdia. Deus vai sempre abençoar, para que nós possamos estar sempre atentos à palavra do Senhor, irmãos. Sabe por que eu estou a dizer isto? Alguns estão desligados, alguns não querem saber, irmãos. Alguns só querem saber de pregadores que chegam e levanta a mão, glorifica. Não, irmãos, não é necessário fazer isso. O necessário é nós entendermos uma palavra que é clara, entender uma palavra que está na Bíblia. Não é nada inventado. Ninguém aqui está a inventar nada para passar para si. Estou aqui a recordar aquilo que provavelmente você leu, mas não entendeu. Perceba o que Deus quer falar contigo. Porque se nós percebêssemos tudo aquilo que Deus quer falar conosco,
provavelmente não nos riríamos, não estaríamos a rir no lugar de culto, não estaríamos a falar quando o pastor está a falar para ter misericórdia, Deus. Sabe o que é isso? É falta de oração. Espírito Santo de Deus, toma conta de nós, Senhor. Senhor, toma conta de nós, Santo de Israel. Toma conta de nós, ó Senhor Espírito Santo. Quando se fala durante a pregação, é um ato de responsabilidade, irmãos. Muita irresponsabilidade. Oh, Espírito Santo. Aquele sacrifício, irmãos, ele apontava para a morte vicária do Senhor Jesus. Ele apontava para a verdadeira oferta. A oferta que seria dada a Deus, a oferta que seria entregue ao Senhor, e queria fazer toda a diferença em todos os seres humanos sobre a face da terra. Seria a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão do Filho de Deus, que estava representado no Antigo Testamento, ali naquele momento, quando estava a ser ofertado todos aqueles animais. Queria dar a condição, irmãos, para que nós viéssemos a poder estar aqui da forma que hoje temos e com o carinho que nós temos para a palavra do Senhor. A palavra nos diz, um versículo que todos vocês conhecem, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sabia que um dia, ao estar a receber todas aquelas ofertas, aquele povo estar todo ali reunido, ali naquele lugar, mas Ele sabia que aquele sacrifício, Ele apontava para o seu Filho Jesus. Ele sabia que aquele sacrifício apontava para o seu Filho, que Ele um dia teria que entregar por mim e por ti. Você teria coragem de entregar o seu filho? Eu não tinha, eu não tenho. Você com certeza também não tinha. Falar é fácil, eu entrego, mas confiar é outra coisa, ter fé é outra coisa. Ter fé é algo sobrenatural, é algo que nós estamos à procura. Eu peço a Deus todos os dias: Senhor, dá-me a fé daqueles homens, Pai. Dá-me a fé de Abraão, que teve a coragem de entregar o seu filho, Pai. Dá-me a fé de muitos homens, Pai, que tiveram fé para entregar a sua própria vida por amor à multidão, por amor à igreja, à tua igreja. Mas dar por amor não é só pregar, não é só estar aqui a falar mais alto, não. Dar amor, por amor à multidão, é muitos serem rasgados com serras, é muitos serem degolados, é muitos serem crucificados, é muitos serem perseguidos, é muitos irmãos serem apedrejados e mortos. Essa é a fé que eu peço a Deus. É uma fé louca, é uma fé que, se nós pedirmos, irmãos, Deus vai nos dar tudo aquilo que nós pensarmos ou imaginarmos, irmãos. Mas para isso nós temos que nos rasgar. Para isso eu estou sempre a dizer: entreguem-se, se rasgue. Ah, mas como é que eu vou rasgar o meu corpo? Não é o teu corpo, é a tua alma. Rasga a tua alma para Deus. Rasga, irmão. Esquece família, se for preciso. Hoje pela manhã eu acordei, minha esposa estava enferma, mas todos os domingos, quando eu entrego a palavra, eu me retiro, eu orei por ela. Ela estava doente, aflita, mas eu orei e fui para o lugar de refúgio que Deus sempre me colocou. Quando eu cheguei ao final da tarde, ela estava bem, irmãos. Quem cura é Deus. Tudo está na direção de Deus. Você pode estar perto da sua mulher, perto do seu marido, perto do seu filho. Se estiver doente, se Deus não quiser curar, não cura. Mas se você for fazer a obra dele,
Ele vai tratar da sua causa. Ele vai tratar da sua causa porque Ele te ama. Ele te ama, irmão. Eu não vou orar porque amanhã tenho que trabalhar. Eu não vou orar porque está aqui meu filho, preciso fazer o jantar. Misericórdia, Deus. Misericórdia, Deus. Foste tu que deste o filho. Foste tu que deste a casa. Foste tu que deste a mesa. Foste tu que deste as cadeiras onde se sentam. Foste tu que deste o alimento, Senhor. Foste tu que deste tudo. E eles estão a dizer que não têm tempo, Senhor. Ó Senhor Espírito Santo. Ó Deus de Israel. Se entrega para Deus. E você vai ver o que vai acontecer, irmãos. Agora Jesus, o sacrifício perfeito. Aqui nós podemos ver a morte sempre foi um último ato de uma existência que transporta a esperança. A morte sempre foi um último ato. O ato de existir, o ato de viver. Foi Deus que deu esta frase. O ato de nós nos entregarmos e que vai transportar a esperança para todos aqueles que querem. No Antigo Testamento era assim, irmãos. A morte, ela transportava esperança para a igreja. No Novo Testamento, o Senhor Jesus morreu. A morte, a dificuldade, o sofrimento, ela levou a um último ato daquele homem, Deus, feito homem, para que nós pudéssemos vir a ter esperança. Sem essa última entrega, sem esse último ato do Senhor Jesus, nós não teríamos qualquer esperança. Nós não estaríamos aqui tranquilos, irmãos. O significado do ato em si, ele transporta esperança, alegria, força e vida. O significado do ato de morrer, o ato de se entregar, o ato de se doar, o ato de, através do seu amor, se doar na sua totalidade. Ela te deu esperança, ela te deu alegria, ela te deu vida, ela te deu uma nova existência para a tua vida, ela te deu uma nova oportunidade. Foi Jesus que nos deu essa oportunidade, não foi homem nenhum que deu essa oportunidade, foi Jesus que nos deu essa oportunidade. Meus irmãos, muitos morreram. Daí eu mesmo há poucos minutos eu estava a chamar a atenção. Vocês nunca devemos ficar ofendidos por ser corrigidos. Nunca devemos ficar ofendidos por ser corrigidos. Sabe, porque se tivessem ouvido o resto da mensagem, saberiam que o que eu agora vou dizer e não falavam. Então, se nós olharmos para quando o povo estava no deserto e que ele pecou, e por causa do seu pecado, murmuração, falar, não ligar ao seu líder Moisés, não escarnecer dele, não ligar, quem sabe, aos sacerdotes ou àqueles que tinham sido colocados por Deus para orientar o povo. Foram fazer dois bezerros de ouro, né, meus irmãos? Foram fazer o bezerro de ouro. E agora o povo vai padecer, o povo vai sofrer, o povo não vai conseguir chegar à terra prometida. A morte daqueles homens levou ao ensino da outra geração para ser levada a Deus. Ou seja, a morte, ela sempre tem um fundamento. O sofrimento, ele sempre tem um fundamento. Quando eu sofro, é porque provavelmente o meu filho tem mais chances de não sofrer tanto como eu. Se o meu pai sofreu, provavelmente eu teria mais chances de sofrer menos. Mas para isso tinha que ter a palavra plantada no meu coração, ainda em criança. Então o que eu quero dizer com isto? Que aquele povo ele pereceu, aquele povo entrou em sofrimento, para que outros pudessem ter a oportunidade. O povo, quando foi levado pelo Império Nabucodonosor,
70 anos enclausurados em outras nações, eunucos. Pensem comigo, irmãos. Príncipes foram transformados em eunucos. Talvez você nunca pensasse o que é um eunuco. Vá pesquisar no Google. Príncipes foram transformados em eunucos, em escravos. Princesas foram transformadas em concubinas. Talvez você também não saiba. Vá ao Google e pesquise. E você vai ver que é o último reduto da existência humana. A última coisa que nós desejaríamos para um homem ou para uma mulher. Então teve 70 anos preso em cativeiro no Império Neobabilônico e nas outras 126 províncias que o Império Neobabilônico ele tinha sobre o seu comando. Espalhados, separados da família, separados de pais, separados de mães, separados dos seus filhos, angustiados, desprezados. 70 anos. Mas aquelas gerações, a morte daquelas gerações levou à esperança das gerações futuras. Sempre vai haver ciclos. Ouça o que eu vou vos dizer. Sempre haverá ciclos na nossa própria vida e nas próprias gerações. Haverá um ciclo em que você sofre. E quando você está em sofrimento, é quando você busca. Mas quando você está à procura de Deus e quando você se entregou a Deus, muitas das vezes aqueles menos experientes, eles se entregam novamente ao mundo. É o ciclo que nós não devemos passar. Quando nós ultrapassarmos o ciclo do sofrimento, quando nós nos entregarmos para Deus, devemos continuar sempre em um mesmo ciclo de adoração. Em um mesmo ciclo de adoração para Deus, irmãos. Para que nós não venhamos a perecer nem a sofrer. O que eu estou a falar, irmãos? Todos vocês sabem. Todos os que estão aqui sabem. Mas a nossa mente, ela só absorve muito pouco. Ela vai absorver só 2 a 3% daquilo que eu estou agora aqui a entregar nesta mensagem. E amanhã você se esqueceu que o pastor pediu para pregar, pediu para orar, pediu para jejuar, pediu para se entregar a Deus. Você poderá se esquecer, mas esta mensagem está gravada para você ouvir mais 2 ou 3 vezes se for preciso, está bem, meus queridos? Quando muitos ficaram cativos, então, meus irmãos, quando o Senhor Jesus viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, foi que através dele obtivéssemos vida, sabedoria e justiça. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus. Convidava já os levitas para estarem aqui no altar do Senhor. Estaremos orando também pela sua vida no final desta mensagem. Irmãos, quando Deus se entregou, Ele se entregou por algo. Entregou-se por mim e por ti. Ele sabe que o teu sofrimento na terra é como se fosse momentâneo. O teu sofrimento ele pode demorar 2 anos, 5, 10, 20 anos. Mas para Deus ele é momentâneo. É como um abrir e um piscar de olhos para Deus. Porque Ele tem algo muito maior para nós. Ele tem a glória eterna à nossa espera. Ele tem o céu à nossa espera, irmão. O sofrimento, a passagem que nós estamos aqui, a entrega ao Senhor, tudo aqui é passageiro, tudo nesta terra irá ser passageiro. Mas Deus tem milhares de anos, para que você possa usufruir na eternidade para com eles, para com Deus. Eu agora iria pedir a toda a igreja para vir aqui à frente em nome do Senhor Jesus. E nós estaremos orando por vocês, está bem, meus queridos? Espírito Santo de Deus, em adoração eu me rendo a ti.